Feche os olhos, respira profundamente. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão pela vida, gratidão pelas sincronicidades, gratidão pela liberdade, gratidão pela prosperidade. Nesse dia eu peço que o Senhor derrame bênçãos e nos ajude a eliminar todas essas toxinas, tudo isso que nos faz se perder de si mesmo e se perder de ti mesmo, que está aí nos céus, mas também está dentro de nós. Que o Senhor possa ser a nossa direção em qualquer lugar. E que nesse momento cada um que está aqui sinta essa frequência, essa bênção entrando pelo topo da cabeça. Imagina uma luz branca e agora imagina a luz dourada e elas duas se misturam dentro do teu cérebro, abençoando, guiando, transmutando e te fazendo prosperar na tua mentalidade, expulsando qualquer sombra, porque quando a luz entra, a sombra vai embora. Respira mais uma vez. E agora imagina o teu dia, imagina os clientes vindo até você, as pessoas te mandando mensagem, querendo saber mais sobre o teu produto ou serviço, e dá um sorriso nessa imaginação do quão fácil está sendo vender teus produtos todos os dias quando você foca em você. Quando você foca em acordar mais cedo, quando você foca em eliminar as toxinas, quando você foca em se conectar mais com Deus, quando você foca em fazer movimentos diferentes, quando você foca em se dedicar a um grupo, grupo de pessoas alinhadas com a mesma frequência e o mesmo propósito, e dá um sorrisão assim. Que massa! A vida é incrível. E eu estou pronto para receber e prosperar cada vez mais. E quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu elimino essas toxinas, mais eu prospero, porque a prosperidade é natural. E essas toxinas, elas são os agrotóxicos que invadem e contaminam os frutos naturais. E você é um fruto de Deus. Mas Deus deu poder ao fruto, que é você, de também ser uma causa que gera novos efeitos, uma semente que gera novos frutos. Então receba isso. Você é o fruto de Deus. Você é um co-criador. É um fruto que ganhou o poder de ser imagem e semelhança daquele que te criou. E um fruto que também se transforma em semente para gerar e multiplicar outros frutos. E assim é a vida, e assim é o que é. Respira mais uma vez. Eu tenho algo interessante para comentar, né? Achem o fio do entusiasmo na vida de vocês. É engraçado que eu passo simplesmente 10 a 15 horas criando aplicativo, programando, botando ideia em prática, sem levantar da cadeira e sem ir no banheiro e sem comer nada. Eu já fiz isso já várias vezes. Por quê? Porque me dá entusiasmo. Me faz entrar num flow que eu não entendo nem vejo o tempo passar. E a pergunta é: o que que traz esse flow para vocês? E ontem eu aproveitei isso, gravei 10 vídeos pro YouTube. Caraca, meu irmão. Caraca, meu, é isso aí.
E resolvi investir minha energia maior ainda no YouTube, né? Mas o mais engraçado é que de manhã eu tava criando um aplicativo e à tarde eu tava gravando vídeo pro YouTube sem ir atrás de nenhum cliente. Só que os clientes estavam chegando até mim. Pessoas estavam mandando Pix pra minha conta. Só por eu estar fazendo o que eu gosto de fazer e seguindo o que a espiritualidade sempre me falou. Eu acho que a galera sempre fala que a espiritualidade é branda, assim, fala em silêncio. Uma vez eu fiz a espiritualidade gritar comigo, né? Foi tipo assim, 2022 em Floripa, morava eu, Paulo, o Jadson, o Gui, o Ranieri. E eu tava na frente do computador e a espiritualidade faz tempo que mandava direcionamento pra eu gravar vídeo pro YouTube, né? Falando sobre espiritualidade. E eu na frente do computador, e aí veio assim, ó, grava vídeo pro YouTube. Veio uma voz bem silenciosa assim no meu cérebro, passou de relance. E aí eu pego e olho assim, aí eu falei assim, me dá um exemplo. Aí veio assim, alguma coisa assim, ó, abre o YouTube. Aí eu abri. E aí na hora que eu abri o YouTube, apareceu acho que um ou dois vídeos de um cara que eu assistia, que o nome dele é Pava, se eu não me engano, que ele fala sobre espiritualidade, não sei se vocês conhecem. Nunca mais nem vi vídeo dele, na real. Mas apareceu o vídeo dele. E aí eu falei, é esse aqui? Aí a espiritualidade falou assim, ó, é. Aí eu falei, é esse aqui mesmo? Ela, é. Eu falei, é esse aqui? Mano, parece que gritaram assim no meu ouvido. Eu falei, é! E eu comecei a rir, né? E não gravei. Mas é isso, vida que segue. E aí tá vindo muito forte, sim, pra focar no YouTube. Uma vez que você cresce uma audiência no YouTube, você cresce a audiência em vários lugares. Eu sinto que muitas vezes o Instagram ali a gente bota muita energia, não quer dizer que eu vou parar de colocar, mas às vezes é difícil crescer. Pode ser uma crença também, pode ser uma falta de permissão. Inclusive, eu tenho um protocolo para rodar sobre isso. Mas eu vejo que o YouTube eu posto um vídeo lá, o negócio começa a andar muito mais rápido, né? Começa a ver resultado mais rápido. Então eu vou investir um pouco mais lá, vou continuar postando mais carrossel no Instagram. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Viva teu entusiasmo. Fale sobre o que você ama. Essas conversas que a gente tem, esses compartilhar da experiência de vocês, gente, isso é conteúdo extremamente valioso. Vocês acham que todo mundo tem esses insights e a cabeça que vocês têm? O problema é que vocês viveram tanto com a cabeça de vocês que vocês normalizaram isso. Uma simples virada de chave que tu tem durante um dia, no dia, sei lá, tu tá fazendo um café, tu tem um insight. Gente, isso é uma ayahuasca pra quem não tá começando agora. Só que o problema é que a gente normaliza demais o que a gente já estudou, o que a gente sabe, e a gente tem dificuldade de voltar pro simples. Eu vi o Elton Taylor falar um negócio muito foda, que foi: tenha coragem de ser superficial. Aqui a gente tem muitas conversas profundas, mas nem todo mundo tem entendimento de. Se qualquer pessoa assiste uma aula dessa aqui, vai chamar, no mínimo, a gente de louco, né? Por muitas vezes não tem um entendimento mais profundo. Mas a pergunta é como é que eu traduzo isso em palavras? E aí Deus me mostrou uma vez, ele falou, lê a Bíblia. Porque como é que tu quer falar com a massa se tu não entender a linguagem que a massa entende? E eu comecei a me aprofundar. Eu tenho uma linha também relacionada à parte judaica, né? Eu tenho uma chama muito forte para isso. E tenho facilidade de entender também. Então, qual é a tua linha? Qual é a tua forma de entendimento? Mas tenta deixar isso palpável, simples. E lembra, as pequenas conversas que vocês têm diariamente durante o dia. Para quem tá começando agora, irmão, isso é uma ayahuasca. Então vamos dar ali?
Vocês estão vendo aí a apresentação? Essa aqui vai gerar uma certa. Como assim? Qual é a toxina de hoje? Ambição. Alguém quer chutar o porquê que a ambição tá aqui? Luísa? Acho que de uma forma cega, talvez quando a gente quer crescer e não reconhece o crescimento, eu acho que isso pode ser uma ambição negativa, ou quando você tá com a ambição com o viés errado. Então, por exemplo, colocou na cabeça que precisa dar certo para mostrar para alguém. Aham. Eu acho que, tipo, na minha cabeça, seriam formas negativas da ambição. Faz total sentido. E aqui, só para ficar claro, tá? A gente vai falar sobre duas toxinas aqui: a ambição e a ganância. Como assim, Jardel? Eu achei que a ambição negativa era a ganância. São duas coisas diferentes, vocês vão entender. E sim, tenha ambição. É necessário muitas vezes para a gente crescer. Mas que eu quero trazer uma nova visão e espero que essa chave gire na cabeça de vocês, porque é uma linha tênue de entendimento. Tem que ter sabedoria para entender a diferença simples do que eu quero falar aqui. Então, assim, ambição é trocar pessoas por coisas. Por exemplo, a ganância, de fato, ela é trocar pessoas por dinheiro. É passar, é não tá nem aí para como tu vai conseguir aquele dinheiro. Só que a ambição é trocar as pessoas, os relacionamentos por coisas. Eu fiz silêncio para ter uma, para assentar aí em vocês. O que que é isso, né? A ambição não é a qualidade. Ela é uma péssima toxina. Egoísmo calculista. Torna você egoísta e o leva a medir o valor dos outros pelo que eles podem oferecer. Envenenamento relacional. A substituir os relacionamentos por benefícios materiais, você se envenena. Fechamento de portas. A ambição fecha portas para oportunidades genuínas, pois o foco em coisas cega para o valor das pessoas. Danos causados, ocultos da ambição, né? Amizades desfeitas. Jamais troque relacionamentos por oportunidades. Com o tempo, essa escolha errada se inverterá contra você. E aí tem um comentário que é feito aqui, que é que a cada amizade existem 17 oportunidades de negócios que são perdidas. Só que aí tem um estudo lá do BNI que ele comenta, inclusive, que cada pessoa tem 256, se eu não me engano. Acho que é um número parecido. Sei que é 200 e pouco. Oportunidades de negócios para te referenciar, para te ajudar. Mas quando a gente fala sobre amizade nesse sentido, um relacionamento ele traz junto com ele grandes oportunidades de negócio de crescimento. E aí, quando você começa a trocar suas relações por oportunidades de fazer dinheiro, muitas vezes ou começa a desmerecer a pessoa porque a pessoa não tem mais o que te entregar financeiramente ou não tem mais valor em si para você nessa percepção da ambição, não faz sentido mais. Já já no exemplo vocês vão entender a questão. Mas assim, qual é a alternativa saudável e sustentável da ambição? É o propósito. O que que é a ambição? Usa pessoas, foca em ganhos materiais e isolamento. Você se isola, você é ambicioso, você só quer pra você, em um certo sentido, que também parece muito com a ganância. E qual é o propósito?
associar-se a pessoas, focar em crescer em conjunto, que é o que a gente está fazendo aqui, e focar nas conexões. Muitas vezes, muito mais vale a conexão que eu tenho com vocês do que o dinheiro que vocês pagam. Porque o quanto vocês me transformam também, o quanto vocês me fazem ter mais energia, quanto mais vocês me fazem estudar mais ainda para entregar. E é tão louco essa questão de propósito que eu entrego muito mais para vocês do que o que eu cobro financeiramente. Normalmente eu coloco até conteúdos aqui que são de mentorias muito mais avançadas. Porque tem a ver com propósito, não com ambição. Resultado do propósito: leva à conquista através de associação e do crescimento mútuo, um caminho mais poderoso e sustentável. Eu até tenho aquela visão, né? Você ficar vendo as pessoas como leads. A gente até fala no sentido mercadológico, mas, gente, não são leads, são pessoas. São pessoas que chegam até você, muitas estão precisando de ajuda e precisando do que você de fato precisa. E aí, quando a gente fica tratando todo mundo como lead, pessoas também vão te tratar como lead e tu vai se sentir mal, mas muitas vezes tu não percebe que tu também tá fazendo isso com as pessoas. E se tu começar a se olhar com uma visão de propósito, é a simples questão. Não tem problema você ser ambicioso, mas melhor ainda é você ser uma pessoa com propósito, porque você, na ambição, você muitas vezes quer crescer sozinho e fica vendo o preço de cada pessoa. No propósito, você quer crescer junto e você percebe o valor de cada pessoa. E quando eu falo de valor, não falo de dinheiro só, eu falo sobre valores. Observe como a troca de pessoas por coisas se desenrola, gerando um resultado previsível e trágico. Estudo de caso: um pai e a empresa. Qual era a intenção do pai? Dedicar a vida à empresa para dar um futuro melhor para os filhos. Olha como é a doideira isso, né? O processo: ele esquece o essencial, que é conviver com eles, e substitui o relacionamento pelo trabalho. Resultado: ele acumula riqueza material, mas perde o relacionamento com quem mais amava. Isso é a diferença de ter o propósito e ser ambicioso. Por isso que é comentado aqui que ambição é trocar pessoas por coisas. Você tá muitas vezes deixando de sair com um amigo, claro que uma parceria que faz sentido, um negócio que faz sentido, para muitas vezes focar na coisa, no valor. E também não tem problema em um certo sentido da vida. Você se permitir ser egoísta e cuidar mais de você. Mas isso pode virar uma toxina. A chegar a um ponto de você olhar para as pessoas e falar: ah, não, ela não me pagou, então ela não vale nada. Ah, fulana tem valor para me pagar, fulana tá ali. E como eu falei, é uma linha tênue de entendimento, porque aqui de fato pode gerar conflitos, né? Eu ouvi falar várias vezes que ambição era algo positivo. E é, eu considero sim, é positivo. Só que ela pode virar uma toxina. E se eu entrar naquele modus operandi, né? Naquele look set, como eu chamo, de focar só no dinheiro, eu acabo dando valor demais ao dinheiro e valor de menos às pessoas. E é nas pessoas que eu realizo meu propósito. O que que seria do teu propósito se não fosse as pessoas para tu realizar ele? O que que seria eu falando o que eu falo se não tivesse nenhum de vocês? Se eu estivesse falando para ninguém? E detalhe, se eu me mostrasse como um cara ambicioso demais, que só quisesse só ficar vendendo para vocês e não falasse sobre propósito, nenhum de vocês estaria aqui. Eu estaria sozinho na minha carreira. Vocês vieram porque vocês viram um propósito no que eu faço.
Só que assim, uma pessoa sem ambição também ela não cresce. Esse é o ponto-chave. E aí tem até um aprendizado que eu tive. Como eu crio e me torno mais ambicioso? O que que é a ambição nesse sentido da coisa que eu tô falando? É ter vontade de crescer. Porque quem tem vontade de crescer também cresce e também aumenta o propósito, o poder do propósito. Quanto mais dinheiro tu faz, mais munição tu tem para levar o propósito pro mundo. Então assim, ó, se você tem ambição, tu não tem tesão para fazer mais dinheiro. Só que, mais uma vez, quando você entra no modus operandi de deixar de desfrutar da vida, deixar de dar valor às pessoas, deixar de conviver com a tua família, deixar de ter tempo de qualidade com quem tu ama, pra focar só em fazer dinheiro e foda-se, depois aproveitar a vida, aí virou uma toxina. E lembra do que eu comentei que aconteceu ontem? Eu tava vivendo o meu propósito, que faz sentido pra mim, o entusiasmo, ou seja, Deus em mim, tava seguindo a parte de Deus que habita em mim. Não sei se você sabe o significado de entusiasmo, né? Que é em Deus, que significa em Deus. E o dinheiro tava vindo até mim. As coisas estavam acontecendo. Então, cuidado nessa perseguição também. E aí, alguns, e por isso que eu falo, tem entendimento e peça sabedoria para entender isso. Porque muitos aqui aí vai falar, ah, então não vou ser mais ambicioso, não vou perseguir mais meus sonhos, porque eu vou só ficar servindo os outros. Aí tu também vacila, porque tu entra no Salvador, no servidor demais e nunca cobra e não reconhece teu valor. Não é sobre isso. Por isso que tem que ter sabedoria entre essa linha tênue do que tô falando. Mas também não entre no modo perseguidor de só querer fazer dinheiro e nunca desfrutar. Porque o desfrute também faz parte da prosperidade. E, gente, aqui é muito doido porque, assim, é um pé no precipício. Porque se vocês entenderem errado isso aqui e não tiver sabedoria para entender, vocês vão 880. E é o caminho do meio. Então não tem problema eu ser ambicioso, eu querer crescer mais. Só que para onde é que tá indo essa ambição? Ela tá focando no meu propósito, em expandir meu propósito? Ao mesmo tempo que eu tô crescendo em ambição, eu também tô tirando momentos para ver o meu propósito, para me relacionar com pessoas? Ou eu tô fazendo que nem aquele pai que quer prosperar, que esquece a família, e aí quando prospera tem riqueza material, mas perdeu a chance de desfrutar durante toda a vida das pessoas que estavam com ele. Então, assim, ó, iniciando esse escaneamento mental, por que eu existo? Qual é o meu propósito fundamental? Famosa pergunta de entrevista de emprego, né? Aquelas perguntas, quem é você? Aí, fudeu, não sei quem eu sou, não. Aí o pessoal ensina na internet, né? Alguém perguntar, quando alguém perguntar quais são os seus defeitos, você fala que você é perfeccionista e que você é organizado demais. Use seus defeitos pra dizer que até seus defeitos são bons. E aí todo mundo fala a mesma coisa. Mas assim, por que que você existe? Qual o teu propósito?
Enquanto vocês escrevem, eu vou fazer a segunda pergunta. E essa aqui é chave, tá? Qual é a minha ideia de felicidade perfeita? Ela envolve mais coisas ou mais pessoas? Essa é forte, né? Porque muitas vezes a gente visualiza, nossa, me vejo numa mansão, não sei o quê, morando sozinho, sozinha. E aí, sozinho? Ambicioso, ambição, esqueceu todo mundo para viver e crescer sozinho? Esqueceu os relacionamentos durante a vida? Esqueceu os bons laços, as boas relações? Quantas pessoas do desafio 10K você vai levar junto com você? Levar junto em um certo sentido, né? Não é carregar nas costas, mas estar conectado. Quem são suas conexões? No carro cabe quatro. Por que eu existo? Qual é o meu propósito fundamental? Dois, qual é a minha ideia de felicidade perfeita? Ela envolve mais coisas ou mais pessoas? Aí tem gente que agora vai mudar. Não, não, vou botar mais pessoas aqui. Mas como era que estava antes, né? Como era que você estava visualizando? Tinha família perto, tinha relacionamento, ou tinha dinheiro, carros? Esse estava sendo inconscientemente um modus operandi. Sete cria é bastante. Tá vivendo o propósito aí, levar a sério o propósito, né? De criar mais conexões com pessoas. É literalmente a frase, né? Quando não tiver ambiente, eu crio o meu próprio ambiente. Aí cria sete crias. E pergunta 3: o que eu preciso fazer para viver uma vida alinhada com o meu propósito? Gente, às vezes a gente fica querendo deixar nosso propósito mais complexo, mas teu propósito é fazer o que precisa ser feito agora com consciência que tu tem, com conhecimento que tu tem e acabou. Tipo assim, qual é o propósito do Paulo na empresa Telos? Cara, é vender, fazer prosperar, ajudar elas a crescerem cada vez mais, e é isso. É usar a habilidade que ele tem servindo a um propósito. O que é um propósito? É uma direção, é um objetivo. E aí, por exemplo, nessa aula eu tenho um propósito, que é fazer vocês entenderem a diferença de ambição, de ganância e ativar uma nova esfera que é prosperidade. Só que aí eu tenho um propósito maior também, que é mostrar que vocês são imagem e semelhança de um Deus próspero e abundante e que vocês merecem viver por consequência essa prosperidade e essa abundância.
E a pergunta é como é que eu mostro isso? Eu fico trazendo várias aulas, conceitos, ideias, desbloqueios para que vocês entendam isso. Eu elimino as toxinas para que vocês cheguem mais perto. E eu também dou aulas que impulsionam vocês a acelerar para chegar lá mais rápido. A Jéssica falou, porque eu existo. Pega aqui. Tu só não lembra, né? Mas quando tu encarnou, tu sabe por que que tu existe. Tu sabe por que que tu veio, tu sabe que tu ia passar de todas essas tretas aí que tá passando. Só esqueceu. Aí a chave é lembrar. E enquanto eu não lembro, eu vou fazendo os propósitos que estão na minha frente com a consciência que eu tô, até que eu lembre. Hum. No fundo, o propósito de todas as pessoas que estão alinhadas com Deus e com um propósito maior, até elas sendo materialistas, no fundo é servir os outros. A pessoa até pode falar, não, quero fazer mais dinheiro. Só que ela vai fazer mais dinheiro muitas vezes vendendo algo para alguém e entregando algo para alguém e ela tá servindo o propósito do mesmo jeito. Não, eu só quero fazer mais dinheiro, eu não quero esse negócio de propósito de servir pessoas. Mas enfim, de certa forma, eu tô falando de pessoas alinhadas, né? Claro que tem pessoas que distorcem a realidade, fazem de forma errada, roubam pessoas, mas quem tá alinhado, ou quem tá fazendo algum tipo de trabalho, entregando algum tipo de habilidade, algum tipo de serviço, algum tipo de produto, tá servindo outras pessoas. Então, o resumo é que todos nós existimos para servir um ao outro e para prosperarmos em conjunto, porque somos fractais, somos todos um só, espelhos um do outro. E aí, quanto mais o organismo expande a consciência, mais o todo cresce. Então, Deus prospera e cresce cada vez mais através de nós. Que ousadia falar isso, Jardel. Sim, porque se o todo se dividiu em partes, se fracionou em todos nós, e se todos nós individualmente ou de forma coletiva crescemos cada vez mais, mais ele se expande. E aí tem uma resposta e uma pergunta. Deus quer que você continue no mesmo lugar sem prosperar, ele quer que você cresça, porque se você crescer, ele cresce mais ainda. Então Deus é o principal patrocinador do teu crescimento. Só que o problema é, a gente muitas vezes rejeita, muitas vezes a gente não está aberto a receber, muitas vezes a gente está apegado ao que nos limita, muitas vezes a gente já adotou as correntes que nos prendem. Inclusive chama de meu bloqueio de escassez. Ai, o meu bloqueio de autoimagem não permite isso. Ai, o meu bloqueio de não merecimento me faz. Tá quase um animal de estimação, né? É por isso que eu uso uma frase às vezes: Deus quer te fazer prosperar, só não atrapalha.
Imagina por um momento que tu é o todo, que tu é Deus. E aí, por exemplo, a Jéssica que levantou a mão agora. Imagina que tu é Deus, Jéssica. E aí tu é o todo. Só que exatamente agora tu tá aqui na aula, mas tu também queria estar lá no Egito, tu também queria estar tomando um banho na praia, tu queria estar lá no Nordeste, tu queria estar em uma palestra de alguma pessoa que tu admira. Só que como é que tu vai estar nesses lugares se tu tá aqui? Mas imagina que tu pudesse pegar um dedo teu, mandar pro Egito e esse dedo se tornasse alguém consciente. E aí tu pega um dedo teu, bota lá nessa palestra, tu pega um outro dedo teu, vai lá no Nordeste e aí cada um deles se comporta individualmente de forma consciente. Só que todos eles estão ligados a você e quanto mais cada um deles adquire uma experiência, um desfrutando lá no Egito, aprendendo a cultura e todas as questões, outro assistindo uma palestra em um evento, todos eles estão expandindo a consciência. Só que quando eles voltam a ser você de novo. Então, quanto mais eles crescem individualmente, mais você cresce. Então, imagina que cada parte do teu corpo e do teu ser se transforma em partículas menores conscientes que vão desfrutar a vida em vários lugares ao mesmo tempo. E todo esse conhecimento e essa evolução de cada um individualmente volta para ti. O problema é que alguns, quando desconectaram e foram viver a vida, começaram a questionar se por que que eles existem, se existe algo maior. É como se fosse tivesse uma onda no oceano e a gota perguntasse: existe algo além? Eu acredito que não existe uma onda. Eu não acredito que existe o oceano. Mas tu tá dentro do negócio. É que nenhuma célula tua falar assim: não existe nada. Existe só eu. Do nada uma se rebelar e virar um câncer, um problema. Só que tudo faz parte de ti. Já pensou se o planeta Terra fosse uma célula de um gigante, muito grande mesmo, e nós fôssemos, não vou chamar de bactéria, mas a gente fosse pequenos micro-organismos conscientes dentro de uma célula, que é o planeta Terra, onde cada planeta são outras células, e se dentro da gente tiver uma célula no Zoom dando aula para outras, é do micro para o macro. E a gente acha que as coisas que só nós somos conscientes também, né? Só que aí, tava vendo esses dias uma formiga, uma certa espécie de formiga detectando que, por exemplo, uma quebrou a pata ou machucou a pata. Elas iam lá e faziam cirurgia. Se fosse da parte, eu vou chamar assim, do joelho para baixo, elas sabiam que o risco de vida era X%, logo elas faziam a cirurgia ali para fechar, para a formiga não morrer. Se fosse do joelho para cima, que seria a parte onde teria mais importância, eu vou chamar assim, elas amputavam a perna, porque o risco de vida era muito grande e não teria como fazer uma cirurgia simples, então elas amputavam a perna e fechavam ali fazendo a cirurgia de fechamento. E isso aumentava em 90% a chance de vida daquela formiga.
Então, assim, tem muita coisa aí que se a gente for estudar até no mundo animal, de provavelmente seres mais inteligentes que a gente, né? Com muito mais habilidades, por exemplo. Só que a gente não usa a comunicação deles de uma forma diferente, né? Mas não vou entrar nisso agora, não. Se tiver alguém escutando essa conversa aí mandar internar a gente. Jéssica, pode falar. Jordão, eu fiquei aqui refletindo em relação a uma coisa. Por exemplo, a gente fala muito sobre essas questões de dependência emocional, né? Relações que a gente fica preso em dependência emocional. A gente se nutrir de pessoas é importante para nossa jornada e tal, mas tem alguns momentos que isso para mim fica um pouco tênue entre estar dependente de alguns relacionamentos e ali e esse lugar de se nutrir, sabe? Não sei se eu consegui me fazer clara, mas na hora que você fala, me vê assim, tá, mas e as dependências emocionais que a gente entra, né, sem perceber? Essa é a minha dúvida. Perfeito? E se as dependências, as interferências fossem cortadas? Vou dar um exemplo. Eu rodei um protocolo com a minha mãe e eu não estava ligando para minha mãe nem para meu pai há bastante tempo, mesmo amando eles e eles me amando muito, porque toda vez que eu ligava eu sentia raiva, porque minha mãe me olhava como criança. E ela muitas vezes me oferecia dinheiro ou algo nesse sentido. E aí eu rodei o protocolo para não acabar com a relação, mas acabar com a interferência. Eu tive uma conversa com minha mãe, me posicionei, ela teve um entendimento. Na mesma hora que eu fui conversando, parece que saiu assim um caminhão de peso das minhas costas, porque é como se agora eu tirasse o filtro e eu pudesse amar ela e meu pai sem ter o problema da interferência, sem ter uma invasão de espaço. Então a chave é: ame as pessoas, esteja com as pessoas, mas corte as interferências. E isso vai exigir posicionamento de você. Então, assim, ó, quantas vezes eu não liguei para meus pais, ou não falei direito com eles, ou eu liguei muito rápido, e desliguei, porque tinha essa interferência. E aí tá, não é acabar com a relação, é acabar com a interferência. E eu acabo com a interferência numa conversa difícil, num posicionamento. E muitas vezes a gente troca as pessoas por coisas porque tem as interferências e as dependências emocionais e a gente não quer olhar para isso. E entender que muitas vezes nós estamos nos comportando como padrão controlador e achamos que o culpado é o outro. Mas eu estava como uma vítima intencional, sabendo que toda vez que desse errado na minha vida, eu poderia contar com minha mãe que ela daria um jeito de conseguir dinheiro. Ou seja, eu estava interferindo na vida dela também. Agora, nem todo mundo tem coragem para olhar e ver essas entranhas, né? Ver o quanto nós também somos pessoas que temos vários padrões controladores para os outros. Às vezes é a vítima natural, que não sabe o que está fazendo, mas sempre fala sobre os problemas, sobre o que está passando, porque quer a atenção dos outros, porque quer algum tipo de ajuda. Tem a vítima intencional que usa aquilo de forma intencional para ganhar algo. Tem o narcisista que sempre quer ser melhor, e tem o vingador, que quer muitas vezes destruir ou perseguir aquilo que a pessoa mais gosta. São padrões controladores. E a gente nas relações normalmente manifesta um deles. Ou mais de um, né? Uma transição de mais de um. E isso gera as dependências emocionais, as interferências, na real. E tem pessoas que interferem em você e você interfere nelas muitas vezes. Por exemplo, tem alguém, sei lá, uma irmã tua
que toda vez a tua irmã vai lá e fala: Nossa, aconteceu de novo, tava tudo certo, mas eu tive um prejuízo e eu estou precisando de dinheiro, padrão de vítima. Aí eu vou lá e vou, toma, irmã. Aí ao invés de apoiar ela e falar, irmã, você dá conta, você consegue, faz tal coisa, eu tô apoiando, eu não tô fazendo por ela. E aí o que a gente faz normalmente? A gente vai lá como salvador e ajuda a pessoa. E dá dinheiro por ela, e faz algo por ela. Parabéns, você acabou de gerar uma dependência emocional, interferência, e isso baixa a tua permissão. Quanto mais dependência emocional e interferência vocês tiverem, menor a permissão de vocês para fazer mais dinheiro, para se relacionar, para ter mais saúde, para várias outras coisas. Cortem as interferências. E muitas vezes está num ponto cego de vocês. E muitas vezes a gente vê e não quer ver. A gente começa a olhar e não quer olhar. Eu passei 2 meses para rodar o protocolo com a minha mãe, mesmo sabendo que de alguma forma estava atrapalhando minhas permissões. Então eu falei, cara, tipo assim, ou eu resolvo essa treta, porque nem eu tô ligando mais para eles. Tô há vários dias sem falar, mas não no lugar de independência, mas no lugar de. Tá no lugar talvez de vingador também. De, foda-se, tá me atrapalhando toda vez que eu ligo, falo tal coisa. Interferência. E aí, quando eu tirar essa interferência, agora eu posso. É engraçado, minha mãe não me chama. No Ceará, o pessoal fala muito, né? Menino, não sei o quê. Nem disso ela me chama mais. Eu sempre tá falando de Ardel agora. E aí, quando eu fui trazer essa conversa difícil, minha mãe olhou pra mim e falou: É verdade. Uma criança não teria coragem de fazer o que você fez. De sair lá do Ceará, vir pra Floripa, botar a cara em várias coisas que você colocou. Então ela reconheceu a minha força como adulto. Então muitas vezes vocês não conversaram isso com os pais de vocês. E muitas vezes estão querendo ser um narcisista. Então vocês estão sempre ajudando uma vítima para dizer para a família: se não fosse por mim, fulana estaria mal. Se não fosse por mim, quem seria fulana? E tudo isso vai minando tua permissão. Gente, tem muita coisa para olhar. E por isso que muita gente, inclusive, desiste, né? Já vi gente, pessoas falando, não sei o quê, o método do Elton é tal coisa e tal. Mas por quê? Porque não quer olhar para as sombras. Todo mundo acha que é super espiritualizado, mas quando vai ver, controla todo mundo ao redor. Porque ganha atenção, porque vai ficar e vai aparecer como um melhorzão, ou eu sou o top de tudo isso, ou porque ganha dinheiro. Depois a gente pode, inclusive, falar sobre isso em algumas das toxinas. Eu aprofundo nisso. A gente até roda um protocolo aqui para resolver alguma treta. Mas é isso. E sabe por que que. E aí tá a chave. Sabe por que que as pessoas interferem tanto em vocês quando vocês vão pra família, alguma coisa assim? Porque vocês não tiveram as conversas difíceis nem rodaram os protocolos. Porque vocês não eliminaram as interferências. Não se posicionaram. Fala, Paulo. Que vida massa, que vida massa. Tem um outro ponto a olhar também, que não necessariamente há interferência, Jéssica, em relação a dependências emocionais, ela acontece quando eu digo assim, Jéssica, não faz isso. Existe também quando olhar para os sentimentos que a gente sente. Por exemplo, eu tenho um afilhado, foi um caso que aconteceu real, não vou citar nomes aqui, e aí a pessoa disse, mas eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir porque eu sou afilhado. Aí eu disse, não, você não é obrigado a ir. Só que ela se sentia mal em não ir. Aí é as dependências emocionais. Porque Sim. na liberdade, eu escolho. Olha, hoje eu não tô bem para ir, hoje eu não quero ir, eu quero ficar em casa. Hoje eu quero ir sair com o meu esposo, mesmo sendo um evento extra
sabe? E também isso não dá carta branca para você, hoje eu não senti de fazer tal coisa, não vou fazer mais. Não vem de um lugar de rebeldia também, que era onde eu tinha isso antes. Não, não fazer por birra, eu sou assim, não. Existem acordos, que é o que o Jardel falou, existem os combinados, e aí quando esses combinados são quebrados, existem essas dependências. E a forma de você entender se você tem algum tipo de dependência ou não com a pessoa é como você se sente com ela. Vou marcar uma reunião com a Jéssica. Como que a Jéssica se percebe em relação a mim? E se eu desmarcar em cima da hora, o que ela sente? Como que o modus operandi dela funciona? É porque assim, os acontecimentos, as situações, elas servem para mostrar os padrões ou fortalecer a postura. Então, se tu tem algo de, poxa, Natal com a minha família, não tô a fim de ir, mas é Natal com a família. Tenho que ir. Vem de um lugar de obrigação, não vem de um lugar de Dependente. liberdade, Uhum. dependência. Aí tem que entender com quem, né? E aí existem as permissões, que é outra camada. Pela primeira vez na minha vida, eu vou passar o meu Natal só. E eu tô muito em paz com isso, porque faz parte do momento da minha vida que eu escolhi viver. E a minha família, não sei o que, tu não vai vir. Eu disse, olha, se eu quiser ir, não se preocupe que eu vou estar presente no Natal. Arrogante? Não. Limite, claro. Eles não interferem mais na minha vida também. Eles não têm essa permissão. E se eles interferirem, não me afeta mais. Aí tá a minha independência. Porque o Jardel pode ligar para a mãe dele pode repetir o padrão, mas se o Jardel estiver bem, tiver resolvido, isso não interfere mais na vida dele. A cura foi curada, aquilo ali. Só que isso, óbvio que não é vou dizer assim, uma certeza, porque a cura sempre acontece dos dois lados. Aham. Só que aí o que que acontece? Aquele padrão, se não tiver sido resolvido no Jardel, vai acontecer com outra pessoa. Por isso que a gente tem que sempre olhar para dentro, que é o que eu estava falando com o Pedro, acho que domingo. O núcleo, né? Limpar o núcleo emocional, olhar para dentro, crescer, aumentar a permissão, ressignificar ou entender de forma diferente e ir curando, é um processo. Mas tudo que tem sentimento de culpa, medo, dúvida, tem que olhar para onde é, de onde vem isso. E a rebeldia também, eu não senti, eu não vou fazer, eu sou. Não, tem que ver de onde vem isso também. Total. Falei, Luiz. Só para completar o que o Paulo trouxe, duas perguntas que fazem assim, que é o raio-x, se você tem uma dependência emocional, ou com quem, porque na verdade é quem está no teu núcleo. Como que você descobre isso? São as pessoas que influenciam nas tuas emoções e decisões. É isso. Se quando você vai decidir alguma coisa ou fazer um movimento e você está se sentindo de alguma forma porque alguém, aí tem coisa para ser trabalhado. E é muito legal essa liberdade. Tipo, de. Eu também tomei a decisão de não me posicionar no Natal esse ano. Eu falei: olha, eu não vou sair daqui da minha casa. Eu não vou passar o Natal com vocês, família. E convidei. Se vocês quiserem vir até aqui, sintam-se convidados. E assim, ano passado eu não daria conta de fazer isso. Não, como assim? Eu não vou passar na casa da minha mãe. Como assim? Como se eu devesse algo justificativa, como se eu devesse, enfim, explicações. E desse ano eu falei com muita leveza. E minha mãe, ai, mas eu vou estar cansada, não sei o que. Eu falei, mãe, então eu vou passar sozinha. Muito em paz. Muito, com todo o amor do mundo. Isso não é desonra, isso não é falta de respeito, isso não é arrogância, né? Como o Paulo falou. E aí ela mesma falou: olha, eu acho que eu consigo sair daqui e chegar aí pra gente fazer, passar o Natal juntas. Então eu falei, pois então seja muito bem-vinda. E é muito massa construir essa liberdade emocional. Porque a gente literalmente solta as correntes, senão você tá sempre preso em alguém. Sempre preso em alguém. Em alguma circunstância, isso vai se mostrar, né? Exato. E, por exemplo, às vezes você tá vendo que você tá indo pro, vou chamar assim, de fundo do poço, tá perdendo dinheiro ou não tá conseguindo vender. Aí a pergunta é, se tudo der errado, quem vai te ajudar?
Bingo, achamos a dependência emocional. A primeira pessoa que vier na tua cabeça, normalmente é a pessoa que tu sabe conta e tu tá num padrão muitas vezes de vítima, intencional ou natural, pra saber que aquela pessoa vai te ajudar. Então, logo, aquilo tá minando tua permissão também. Então, acontece muitas vezes as pré-quedas que são chamadas também, né? Em acontecimento, relacionamento e comportamento. Então, assim, ó, toda vez que eu tô perto de bater os 10 mil, só um exemplo, quem me manda mensagem? O que que acontece? Ou como eu começo a me comportar? Toda vez que eu tava subindo de nível, por exemplo, do nada, eu começava a acordar muito tarde, ou eu ficava doente, ou alguém me ligava, ou mandava mensagem me cobrando, e muitas vezes era várias pessoas ao mesmo tempo. Só que isso começa a virar um indicativo de, porra, tô indo pro próximo nível e eu tenho que resolver essa treta aqui com quem tá vindo cobrar ou com quem tá espelhando isso. Porque, por exemplo, eu não resolvi a treta com minha mãe, eu comecei a espelhar outras pessoas como se fosse minha mãe. E aí os padrões vão vir, né? E tudo isso é física quântica também, emaranhamento quântico. Por isso que quando você tá fazendo um movimento, do nada, uma pessoa te liga, sei lá, o ex ou a ex liga, é, o ex-sócio, tem alguma coisa pra olhar ali. Por exemplo, tu vai postar um vídeo hoje, veio pra tu postar um vídeo de posicionamento falando sobre política. Aí já vem na tua cabeça, ah, não vou postar porque meu pai ou minha mãe. Opa, peraí. Então tu não tem permissão pra postar o vídeo e falar sobre o que veio pra tu falar porque interferência. Alguém tem alguma dependência emocional. Ô, Jardel, fazendo um link com o que a Luísa trouxe e com o que tu trouxe, uma chave que eu virei é as dependências emocionais estão nas nossas raízes. Uhum. Não é só espelhado com outras pessoas, mas tá em olhar pro pai e pra mãe. Sim, Lá, velho, tá lá. Se tá acontecendo com outras pessoas, é porque não foi resolvido com o papai e com a mamãe. Ou as figuras, né? Não necessariamente é um pai, mas as figuras que a criança ela criou lá nos 2 primeiros setênios. Então, total. olhem sempre para dentro, né? Sim. Às vezes a pessoa não recebe a atenção do pai e aí procura no companheiro, procura num sócio, e aí vai se emaranhando, né? Enfim, Aí é ladeira abaixo. aí é ladeira abaixo. Então, assim, ó, conhecimento sem ação é inútil. A gente tem aqui o PDA. E aí a pergunta é: quais foram as percepções, quais foram as decisões, quais foram as ações? De percepções em que a gente tem um verdadeiro motor para a conquista, não é a ambição egoísta, mas um propósito de vida claro. Relacionamentos são mais valiosos que oportunidades, porque os relacionamentos geram oportunidades. Muitos de vocês já trouxeram outras pessoas para cá por conta do relacionamento, por conta do propósito. E sim, existe a ambição de fazer o desafio 10K crescer, mas a ambição é pelo propósito. É aquela famosa frase, utilizar o ego a favor do self, né? Utilizar o ego a favor do propósito. A ambição calcula o que pode ganhar. O propósito entende o que pode construir. A escolha de qual sistema operacional rege a sua vida. A escolha de qual sistema operacional rege a sua vida é sua. A execução começa hoje. Então, gente, esse foi o encontro de hoje. Tem até um negócio que eu tinha visto aqui que é: a ambição é uma toxina de autoimagem. O foco principal é trocar pessoas por coisas. E a ganância é uma toxina da escassez. Olha que massa.
da categoria escassez, que é trocar tudo por dinheiro. Um é trocar pessoas por coisas e outro é trocar tudo pelo dinheiro. O dinheiro é o Deus principal. Eu troco qualquer coisa para fazer mais dinheiro. Manda. Já vamos caminhando pro final. Vamos finalizar aqui. Eu anotei aqui, quando tu falou disso, que eu coloquei que a ambição não pode e nunca deve ser maior do que os meus princípios e valores. Princípios são as primeiras horas, né? O que é, de fato, ali importante. E entre a família, o cuidado e todo o restante, né? Complementa isso. Aham. Total, total. Massa, massa. É isso? Abrimos um portal hoje das permissões aí para olhar para isso também. Vou analisar se eu vou em algum momento pontuar isso e trazer. Que são muitas ferramentas, muitas tecnologias, mas, gente, é isso. Vai Posso falar? fazer uma oferta Sim. aqui? Qual Eu oferta? tenho os Pode falar. materiais, eu criei no Notion os protocolos. Então, eu tenho protocolo de Aham. medo e de dependência emocional e esse quadrante para entender e decodificar padrões. Quem quiser, faço aí um valor simbólico, 10 pila. O Manda aí, manda aí. material da aliança no Notion. Massa. Vê aí, vocês falam com o Luiz aí. É, gente, é isso. Finalizando a aula aqui. Virem as chaves e mandem lá no grupo quais foram as percepções, quais foram as decisões e qual será a ação hoje. Quem tá botando a ação pra fazer semana que vem ou mês que vem e não tá fazendo, gente, é hoje. Nem que seja uma mínima ação, mas qual pode ser feita hoje perante o que foi falado aqui. Porque é tipo assim, ó, a gente olha pra toxina, a gente mapeou a doença, o problema. Mas o que que adianta tomar o remédio semana que vem ou um mês depois? A aplicação, entendam, a ação vai ser o remédio. Se não agir hoje, deixar pra semana que vem, aí vai deixar os remédios tudo pra semana que vem. Aí quando chegar a semana que vem é muito remédio pra tomar e eu não quero tomar. As pílulas. Toma a pílula hoje. E aí a procrastinação da tomada de pílula, da ação, também mostra que muitas vezes tem um ganho secundário em ficar no lugar que você tá. Muitas vezes por dependência emocional. E aí? Pois é. Vamos pra vida? Bora tirar a foto? Esqueci de tirar a foto ontem. A Jéssica levantou a mão, fechei. Não deu tempo. Tira print aí, todo mundo, posta, marca. Compartilhar a maior chave de hoje. Bora pra vida! Bora pra vida! Como o Elton fala, né? Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações, é isso, né? Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Tipo, o que que você está esperando? De quem você está esperando receber amor? De quem você está esperando receber afeto? De quem que você está esperando receber dinheiro, apoio, ajuda, no caso, Reconhecimento reconhecimento? dos clientes. Falei isso aí Com isso correndo. também. Exato. Bom dia, galera. Buenos dias. Valeu, valeu.